Terceiro tempo do Sol Esportes. E se você está construindo, ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para a sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego. A Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então envie o seu currículo para currículos@casadoepi.com.br. E o atacante Marquinhos e o goleiro Fábio querem a vitória lá na Venezuela. Roda aí. A equipe aqui é uma equipe que todo mundo tem que confiar. A gente sabe que é muito difícil a gente entrosar de um dia para o outro, né? Porque futebol não é assim, né? Mas a gente sabe ali que tem como a gente se comunicar dentro de campo, a gente vai se conhecendo no dia a dia, no treinamento, que a gente pode fazer um grande jogo, que é o mais importante. Esperamos que a gente possa fazer um bom jogo, né? Primeiramente, que isso aí vai nos credenciar aí a buscar a vitória, né? A estar mais próxima da vitória. E se Deus quiser, aí a gente vai fazer esse bom jogo. E todo mundo está muito confiante, a equipe vem evoluindo a cada jogo, a cada treino. Então a esperança é que a gente possa, se Deus quiser, aí levar daqui 3 pontos. O Júlio Mandelli diz aqui: fiquei aliviado ao ouvir que o interesse do Cruzeiro em Valdívia era balela. Ainda bem, o Cruzeiro não é INSS. Eu estava, ano passado, fui fazer um jogo do Palmeiras e comentava com uma pessoa, uma fonte que eu tenho dentro do Cruzeiro, e essa pessoa falava assim: nossa, esse é o pior custo-benefício do futebol brasileiro. É o pior custo-benefício, nunca vi. O cara recebe alto demais, não é de grupo, é encrenquinha, conversa fiado o corredor inteiro e não joga. Quando joga, bate uma falta, faz um gol e some de novo. E é o Vanderlei Luxemburgo quem está querendo, portanto, vai acertar com o Flamengo. Acertar com o Flamengo. Deixe para o Flamengo. Vai para o Rio de Janeiro. Tenha sucesso lá, meu filho. No Rio ele não vai ter essa pressão toda. O Rio é uma grande festa. O futebol no Rio de Janeiro é um carnaval o ano inteiro, né? Eles tratam o futebol lá assim, ele vai ter sucesso lá. Tomara até que tenha, não torço para ninguém dar errado, não. Agora o Cruzeiro já falou, não foi? O rapaz errou lá. Ô, Serginho, eu liguei ontem pro Alexandre Matos, estava cobrindo o Cruzeiro pela Itatiaia, e perguntei ao Alexandre, que hoje é o diretor de futebol do Palmeiras. Falei: Alexandre, o Cruzeiro fez alguma proposta para o Palmeiras, ou sondou o Palmeiras pelo Valdívia? Porque o Cruzeiro fala que não fez. Agora um diretor seu aí, um gerente de futebol, falou que... Cícero. O Cícero deu uma entrevista aí acho que na rádio, não esqueci a rádio lá em São Paulo, falando que o Cruzeiro realmente procurou. Ele falou que assim: Álvaro, já tive até uma conversa com esse gerente, porque eu perguntei para ele, mas que dia que foi essa proposta? Porque eu não estou sabendo de nada. Ele falou: não, é que eu vi na internet. Como assim? Você viu na internet e você deu uma entrevista? Você é a fonte oficial do clube. Ele falou que eu posso te falar o seguinte: o Cruzeiro nunca procurou, nem a mim, nem ao presidente, e nunca sondou o Palmeiras pelo Valdívia. É o que eu posso te falar. E tomara mesmo, porque os clubes aqui em Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético, estão no nível assim. Não, na verdade, chance zero de vir para cá. Vamos falar a verdade, chance zero. Exatamente, José. Tem essa possibilidade. Eu conversei com algumas fontes também e me falaram que a chance é zero. Só que é o seguinte: o empresário do Valdívia ofereceu sim ao Cruzeiro. Isso aí. Ofereceu ao Cruzeiro. Ofereceu, é isso aí. Que o Cruzeiro falou não. Agora, gente, falando o que eu ia falar no bloco anterior a respeito agora, do já tem e-mail aqui, dinheiro do Cruzeiro. Eu conversei com uma fonte minha hoje à tarde também, e o que ela me disse foi o seguinte: falei, o Cruzeiro tem dinheiro para comprar o Lucas Lima. O Cruzeiro ainda está recebendo parcelas do Everton Ribeiro e do Lucas Silva. O Cruzeiro tinha um pequeno percentual no Lucas Silva, aonde o doutor Gilvan de Pinho Tavares negociou bem com os empresários do jogador, e ele está recebendo uma parte maior. Todo ano tem que vender 2 jogadores para cobrir o buraco que ficou no ano todo. Mas eu falei: o Cruzeiro vendeu 4. Ele vendeu 4 jogadores. Mas o Cruzeiro não detinha os direitos 100%. de 100% de todos. Na verdade, não detinha de nenhum 50%. De nenhum deles. De nenhum deles. Então, não vamos pensar que o Cruzeiro está nadando em dinheiro, não. A casa está em ordem. Não atrasa salário, está recebendo mais uma graninha, pegou a grana do pay-per-view, vai pegar a grana da TV, recebeu até a segunda parcela agora, em março. Recebe a segunda parcela do pay-per-view. E abrir um parênteses sobre a questão do pay-per-view: Cruzeiro e Atlético estão sempre ali entre quarto, quinto, Cruzeiro sexto, é o terceiro, que mais vendem pay-per-view. E o Atlético é o quarto. Isso dá muito dinheiro. O Cruzeiro só perdeu para Flamengo e Corinthians. Exatamente. Você vai receber 24 milhões e 800.
24,8 milhões. E o Atlético 23 milhões de alguma coisa. Ô, Serginho, o Leandro Lopes diz aqui, o Cruzeiro precisa de um meia. Estão falando aí de Valdívia, acho um dos melhores meias, mas machuca muito. Traz o Lucas Lima ou o Montijo? O Montijo está descartado também, né? O Montijo, Gilvan de Pinto Tavares e a diretoria não querem nem ver passar pé da sede do Cruzeiro. O Montijo ele pediu 9 aumentos de salário enquanto ele estava aí, né? Montijo já era também. Não, primeiro, já era não, né? Nunca foi, velho. Nunca ganhou um título, né? Olha, o Montijo, vou falar alguma coisa sobre o Montijo. Primeiro, o que eu penso sobre o Montijo. Montijo, passou por aqui, deu frutos ao Cruzeiro, deu. Foi um bom jogador. Não vou negar isso. O que ele fez pelo Cruzeiro foi bem. Antes disso, argentino que jogava no Chile com 27 anos, amigo. Se ele fosse bom, ele estava lá no River Plate, no Boca Juniors. Ele não estava lá no Chile. Tem alguma coisa errada, ok? Depois que veio para o Cruzeiro, é que conseguiu espaço na seleção da Argentina. Porque até então, nem na Argentina eles conheciam o cara. Ele brilhou, na verdade, foi no Cruzeiro, né? Brilhou, foi no Cruzeiro. Pegou salário de 500, queria mais 600, passou para 750, saiu daqui numa pirraça desgramada. E tem outra. O Cruzeiro não foi campeão brasileiro, quando perdeu aquele título para o Corinthians, por causa do senhor Montijo, é a minha opinião. Ele, no clássico contra o Atlético, lá em Uberlândia, ele foi dar uma cavadinha em cima do goleiro do Atlético, menosprezou o goleiro do Atlético, perdeu o clássico lá. Perdeu. Se ele tivesse feito aquele gol de pênalti lá em Uberlândia, o Cruzeiro tinha vencido aquele clássico e o Cruzeiro tinha sido campeão brasileiro. O Cruzeiro perdeu o título brasileiro por causa desse argentino, que alguns querem que volte. Esse aí tá Mas não na volta, bronca. mas não volta. Não volta. Agora, o Lucas Lima, esse tem chance, hein? Esse Mas é muito tem dinheiro, chance. velho. Ah, mas... Sabe quanto que o Santos recusou em janeiro pelo Lucas Lima? A proposta, e a proposta deles é expor Tem dinheiro na contrato mesa. de 4 anos ainda, hein? Eles fizeram a proposta da China. Os chineses queriam comprar o Lucas Lima. 8 milhões de euros. Exatamente. 24 milhões de reais. Como é que você vai comprar 24 milhões de reais um cara que é promessa e você Mas vendeu o emprestar seu pro e Serginho, a realidade por Mas 24? tem uma diferença. Para a China, o Dureza. Lucas Lima e seus empresários não chegaram a acordo. Não querem ir, né? Para o Cruzeiro poderia vir. E pode pintar um negócio aí, pode pintar. O empresário do Guilherme não veio hoje, está vindo amanhã a Belo Horizonte. Qual, Guilherme? Guilherme Cruzeiro, do Atlético. O Guilherme não pode ser inscrito por nenhum time, não pode jogar por nenhum time que está Porque já na Taça foi Libertadores, inscrito. Porque a Conmebol só aceita uma inscrição de jogador. Então achei até desleal o Nepomuceno escrever. Ele não deve ficar na série. Pode ser que ele pinte para o Santos e o Lucas Lima venha para o Cruzeiro, porque os seus empresários querem. E o Santos detém só 10% dos direitos econômicos e federativos desse jogador. Ô, Serginho, como nós estamos num programa democrático, se eu sair do programa sem te fazer essa pergunta, eu acho que eu vou ter um troço lá em casa. Por que o Atlético foi desleal? Se o cara tá no Atlético há 4 anos, recebendo quase 400 mil por mês, não rendeu praticamente nada ao Atlético até agora, nada praticamente. Ele ajudou o Atlético numa competição, que foi na Libertadores, não conseguiu render, não joga, fica só no departamento médico, ganha bem pra caramba, é um cara bacana, tudo bem. Por que o Atlético foi desleal de inscrevê-lo se ele tem contrato com o Atlético? Só pra ele não jogar em outro clube? Vou te dar dois Rapidinho exemplos. aí pra gente chamar os gols aí. Primeiro, porque sabiam que ele não ia ter condição de jogar essa primeira fase. E segundo, porque isso poderia forçá-lo a baixar o seu salário e continuar no Atlético. E você acha Por que o isso atleta é eu acho errado? isso. Eu achei desleal. Achei desleal sim, porque vamos negociar sem você estar inscrito na Libertadores. Eu não posso deixar um cara desse fazer um contrato com um clube que vai concorrer comigo e vai jogar contra mim daqui 3 meses e tirar alguma competição minha. Jamais. Eu, se fosse o Atlético, na situação do Atlético, nesse caso envolvendo o Guilherme, teria feito a mesma coisa. Se fosse no Atlético, se fosse no Cruzeiro. Ali eu tô para defender o direito do Atlético ou do Cruzeiro. Eu não vou ficar olhando o lado do jogador, não. Faria o contrato com ele, se tiver de prendê-lo, eu prendia. Então, escutamos 2 lados, né? Programa democrático. E a rede balançou na rodada da Libertadores, viu? Roda os gols aí pra gente. Aí o Corinthians e Danúbio. 2-1 pro Corinthians. O Corinthians vem bem, 100%, só 2 times, Corinthians e Boca Juniors, que jogaram os 3 e estão aí 100%. Ó, vai ser difícil parar o Corinthians, viu? Esse Corinthians aí, pra mim, lembra o Atlético de 2013. Tá jogando fácil, cara. Você acha que um treinador pode mudar tanto o estilo de jogo? Não, não é mudar o estilo de jogo. Às vezes você consegue dar ânimo pra quem não tinha. Às vezes você consegue fazer um cara jogar. O futebol é grupo. O Sheik, por exemplo, é um cara que todo mundo no grupo gosta dele, E sabe? foi dispensado do Botafogo. É isso que eu tô falando. Mas
mas encaixou de forma brilhante no Corinthians. E o Corinthians não tem jeito, vai crescer a cada jogo, hein? Vai crescer. Pode ter certeza que os paulistas, analisando aquele Atlético de 2013, eles falavam a mesma coisa. Impressionante como esse jogo encaixou no Atlético. É encaixe. Encaixe, não tem, né, o Sheik encaixar lá. Se a gente soubesse que ia ser isso aí tudo, tinha Aí trazido já é o ele pro Sport Atlético ou pro Cristal Cruzeiro. e o Racing. 2-0. Engraçado que o Racing perdeu dentro de casa para o Sport Cristal e depois Olha ganhou esse gol. fora. E o Sporting Cristal é um time, ele não tem uma constante, sabe? É um time que joga uma partida bem, aí dentro de casa ele faz isso aí. E o Racing é um time bom. Eu assisti o jogo contra o Sport Cristal. O Sport Cristal venceu nos contra-ataques, foi 2-1 lá na Argentina. Aí o Strong, que o perdeu The para a Strong, Universidade de Chile. 5-3 aí. Não dá para entender isso aí, sabe? A gente fica falando desses times aí, boliviana lá. Vai um time do Chile lá e... Não ontem, né? Não ontem. Mas consegue segurar. Eu acho que a gente dá valor demais, sabe? Quando é um campeonato, quando é Copa Libertadores, a gente fica tanto na luta de disputar uma Libertadores o ano todo, tem que classificar para Libertadores. O brasileiro já fica assim, né? Faltam 5, 6 rodadas, quem tá no grupo, G4, não sei o quê. E que quando entra na Libertadores, parece que tá, sabe? Acho que tem que encarar a Libertadores com mais naturalidade. Não, e quando os jogadores falam, né, que os times de lá, de fora, tem muita raça, tem muita pegada. Ué, e os daqui não tem, não? Sem dúvida. Ué, É o que nós estamos falando. Vamos igualar na pegada, vamos igualar na vontade, porque o nosso futebol tem que ser melhor. Agora a gente está vendo aí também os categorias de base, os meninos garotos de 15, 17, 20 anos, tudo mal pra caramba nesses campeonatos sul-americanos aí. Nós temos um problema gravíssimo, né? O problema que hoje é do Brasil, é do país, problema de corrupção, que é um negócio assim, absurdo em todos os níveis. Toda hora a gente assiste isso aí. E no futebol não é diferente não, amigo. Não sei como que funciona, porque se eu soubesse até falava também. Mas não consegue colocar um jogador em categoria de base de Atlético e Cruzeiro, é impressionante. Trazem uns caras lá de São Luís, no Maranhão, Ribeirão Preto. O Atlético tem um tal de contratar jogador na categoria de base em Ribeirão Preto, que é um negócio de louco. E quando Pô, o não Zezé tem tava aqui em no Belo Cruzeiro? Horizonte? Não tem, será em Belo Horizonte, cara? Quando o Zezé estava no Cruzeiro, que era só da Bahia. É Bahia e... ué, não dá, cara. Não consegue contratar em Belo Horizonte, não consegue colocar um menino Será da que lá na capital? Concórdia, lá no Inconfidência, não tem jogadores melhores, não? Tem sim, sabe? No Tem Renascença. lá, tem no Renascença, tem no Bar da Graça, tem no Aí o Boca e o Cachoeirinho. Zamora 5-1. Gente, e o Zamora foi o último time que o Atlético venceu fora de casa, tá? Ano passado. No ano passado. 1-0? Gol do Jô, 1-0, gol do Jô. aqui, esse Boca, esse é um problema, hein? O Boca se fortaleceu, né? E esse tem Boca camisa. O tem Boca camisa, hein? venceu os 4. Mas tem um detalhe interessante, sabe? Depois que o Boca e o River passaram por essa decadência de nem disputar Libertadores, né? Como aconteceu recentemente, eles perderam. O Boca perdeu pra mim. Eu vejo assim. Mas a tradição é muito forte. Ele tem tradição. Mas tá igual o Flamengo, velho. O Flamengo tem tradição. Antigamente, pegar o Flamengo no Maracanã... o Flamengo tem tradição, é um time horroroso. Não, é o que eu tô falando. Mesmo com um time horroroso, enfrentar o Flamengo no Maracanã não era fácil. O Boca Juniors, enfrentar o Boca no La Bombonera, era um negócio assim, todo mundo tremia. Hoje, sinceramente, eu não tenho mais esse medo do Boca, não. Se Atlético ou Cruzeiro for jogar contra o Boca lá dentro, pra mim é mais um clube. Mas é um time de peso e pra mim tem é um camisa. É um dos favoritos. dos favoritos ao E título. até porque se reforçou. Mas nos últimos anos, os times argentinos vêm mostrando diferente. Têm jogado bem fora de casa. Aí já é o San José e o Tigres. 4-0 pro Tigres. E um dos jogadores do Tigres aí, ó, vocês vão Você ver viu, quem né? que é. Vocês viram ele, né? Já passou por aqui, viu, garotada? É. Fala aí. Rafael Sobes e Guerron? Isso aí. Tigres. Exatamente. Guerron. O Guerron que apareceu ali. Eu acho mais difícil enfrentar essas equipes mexicanas, viu? Enfrentar a equipe mexicana é um trem diferente. Os caras jogam futebol lá de um jeito doido, rapaz. Eles não têm compromisso, não. Eles entram em campo, eles arrumam uma confusão, cara. Nos últimos anos, a seleção brasileira tem sofrido, né? Até perder uma Olimpíada para o México.
Dureza, hein? Ó, e você é trabalhador de concessionária, então fique ligado. O Sindiconto tem novidades. Saiu o acordo salarial com vantagens para os trabalhadores de concessionárias de veículos. O reajuste, gente, é de quase 8%. Salário mínimo de R$ 1.020. As melhorias são adiantamento salarial, auxílio aí ao filho excepcional, uniforme gratuito, folga aos feriados e isonomia salarial. A convenção está completinha para você no site www.sindicomg.com.br. Conheça melhor o seu sindicato. Já já eu volto, tem mais Só Esportes, último bloco.